está, portanto, aprovada. De acordo. E todos de acordo, aprovada a ata e... Então vamos agora ao pregão dos processos. Há um pedido de preferência. Pois não. Matéria administrativa número 5, pedido de providência 183/2019, interessada, meritíssima juíza substituta Maria José Rigotti Borges, licença para frequentar curso de mestrado. Pois bem. As manifestações colhidas das áreas competentes convergem para o deferimento da licença, não é, desembargador? Não, esse não passou por mim, não. O desembargador Fernando Rios, Maria José, o colega nosso está pedindo licença para mestrado. Hein? Afastamento para mestrado. Presidente, eu gostaria que registrasse meu voto contra. É um mestrado em sociologia, claro que tem ligação, mas não é nem especificamente direito, nem direito do trabalho e tal. Eu gostaria de ficar vencido. Fica vencido. Bastante rigoroso agora. Eu também fico, senhor presidente. Tá, um minuto. Aqui, ó, Marlon. Desembargador Márcio, desembargador... Eu fico vencido e gostaria de justificar meu voto. Pois não, claro. Nem entraria nessa questão da proximidade ou da importância da sociologia para o direito do trabalho, porque estive até examinando a grade e há alguma matéria correlata com o trabalho e poderia efetivamente enriquecer. Mas o que me preocupa muito é que o tribunal está passando por um momento que eu diria muito grave com relação aos quadros de magistrados. O quadro da magistratura, eu particularmente, outro dia, requeri férias e eu sei que a administração teve que se contorcer para me conceder o terceiro período de férias, que é a orientação da Corregedoria Nacional. Nós passamos por isso aqui. Então, nós tivemos hoje a aposentadoria do desembargador Júlio, da desembargadora Maristela, do desembargador Fernando Viegas, teremos do desembargador João Bosco, teremos ainda do desembargador Ienaco. E tem pelo menos mais uma ou duas, que não me ocorre o nome dos colegas agora. A dificuldade... Fóruns de primeiro grau. Fóruns de primeiro grau, tem isso ainda. A dificuldade... Ainda que aposentarão. Que se aposentaram, fóruns de primeiro grau. Já não tem juiz para vir compor o tribunal. Nós temos os juízes assessores do quadro da administração, que está completo agora e terá que ficar completo na próxima. Então, a questão é de conveniência e oportunidade do tribunal. Na minha opinião, com todo respeito ao colega, acho que ela tem direito, não discuto isso, mas eu acho que não é o momento, não é conveniência e oportunidade do tribunal, neste momento, liberar uma colega para um curso de 1 ano fora do país, por essas razões todas. Pois não. Eu entendi bem a mesma posição do desembargador Márcio. Você pediu a palavra, desembargador Marlon. Marlon. Não, pelas razões do desembargador Moalen, eu também voto contra, senhor presidente. Por todas essas razões. E pela cobrança que, eventualmente, a Corregedoria Superior nos faz. Não é? Essa gama de processo, não há juiz nem para nos substituir no tribunal. Não, é difícil. Não é? Parece que são 5 meses de afastamento, na verdade, só não é 1 ano, não, porque parece que ela foi tirar férias em determinados períodos. Mas me parece que, pelo juízo de conveniência e oportunidade, eu voto contra por isso. Pois não. Senhor presidente, é o seguinte, consta na capa do processo o meu nome aqui como relator, mas eu não sou relator. A única participação minha nesse processo, tanto que o desembargador Márcio Ribeiro me alertou aqui, não tem parecer meu não aqui. Me foi requerida as certidões na Corregedoria e eu me limitei aqui nas folhas 30 do processo a remeter à Secretaria-Geral da Presidência certidões emitidas pela Secretaria da Corregedoria contendo informações sobre a regularidade do serviço prestado pela juíza substituta que requer a concessão de períodos de afastamento de jurisdição, sem prejuízo para participar das aulas presenciais no curso de mestrado em Sociologia. Me limitei a mandar certidões. Eu não dei parecer favorável a esse afastamento, não, e também voto contra. Vota contra, tá bem. É só isso. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, eu vou pedir vênia também, eu vou, pelas razões já que me antecederam, questão de conveniência, eu vou acompanhar a divergência. Desembargadora Juliana. Também estou acompanhando a divergência. Ele é filho. Então, deixa eu colher aqui. Só um minutinho. O processo vai votar ou já quer
Quer antecipar? Estou voltando na esteira do Dr. Márcio, do Rogério. Não, pois é. É porque a desembargadora Juliana pediu ali mais a uma, palavra mais momentaneamente. Pois não. Não, acho que já estamos. Então vamos colher os votos. Está faltando o desembargador Macho aqui, é só aguardar ele chegar e eu colho depois. O desembargador Rogério já manifestou o voto. Desembargadora Lucilde. Esse é aquele afastamento, né? É um afastamento para fazer um curso de né? mestrado por um período que normalmente não é o período. Férias também, ó. É o período. Tem férias e depois... E Corregedor, tem férias, exatamente. É isso que me Eu sou faltou contra. aqui. Tem um parecer aí do Rodrigo. Um parecer grande aí. Então eu vou acompanhar a corregedoria. Sim, mas o parecer do Rodrigo não é contrário, não. Não, pois é, eu não sei. Não, mas é porque ele só olha os requisitos da norma. Sim, tá. É porque do jeito A participação que o da Rogério corregedoria falou, nesse eu pensei que- processo foi enviar para a Secretaria-Geral da Excelência. Presidência certidões da regularidade do serviço dela, só. E certidões emitidas pela Secretaria da Corregedoria, só fiz isso. Eu poderia, Presidente, pela ordem. Sim, pois não. Pois não. Excelência, eu sou Maria José. Tá? Sou Ah, a senhora é referente- juíza. Eu, Pois sou não, tem a juíza. palavra, então, é claro. Prazer e obrigado por me conceder a palavra. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos, né? Como bem lembrou o desembargador, na verdade, assim, apesar do o curso de mestrado ele ser por 2 anos, o meu requerimento, eu tive um cuidado assim bastante acentuado em relação ao afastamento da jurisdição e eu remeti um e-mail para o coordenador do curso, lá em Coimbra, perguntando efetivamente quais eram as datas que eu realmente deveria estar presente, né, nas aulas presenciais e que não haveria como eu me ausentar. E ele me respondeu, me colocou realmente as datas assim que são imprescindíveis que eu comparecesse lá. E aí eu computei, eu né, pensei nas minhas férias, utilizar, por exemplo, agora em novembro, eu já tenho um período de férias concedido, então eu já excluí esse período do meu pedido, eu já computei as férias também do ano que vem, os 2 meses que, né, provavelmente não, serão concedidas, né, como todo ano é concedida, e eu acabei somando e realmente assim, eu me restringi aos períodos efetivamente de afastamento. Vão ter 2 seminários no 2º semestre do ano que vem, e eu perguntei para o coordenador se seria possível participar, inclusive via Skype ou qualquer outro meio, para não prejudicar a jurisdição. E nesse sentido é que eu fiz o pedido. Eu realmente assim, eu sei da dificuldade do tribunal, né? A gente atua, todos nós atuamos e sabemos, né, dos afastamentos, o que isso implica. Então, assim, seria ponderar nesse sentido. E o outro aspecto também é que assim, todos os requisitos eles foram atendidos em termos do que tem o normativo. Então, assim, é previsto 7% de afastamento, no máximo, de juízes. E esse percentual está longe de ser alcançado, porque, arredondando, são 8 juízes, não 9 juízes, né? São 9 juízes no máximo de afastamento. Atualmente, nós temos uma desembargadora, né, a doutora Adriana, que está há 1 ano afastada, quer dizer, conseguiu a licença de 1 ano, e o Márcio Toledo, que são apenas alguns meses para defesa de tese. Então, hoje, atualmente, nós temos efetivamente uma desembargadora com afastamento maior, e um juiz que vai ficar poucos meses. Então, assim, em termos desse requisito, que é o requisito de percentual máximo, né, ele está realmente completamente atendido, assim como as demais certidões, porque o normativo ele prevê essas certidões todas, né, de pareceres favoráveis da corregedoria, né, foi favorável no sentido assim, o que o normativo prevê? O normativo prevê que da corregedoria que não tenha nenhum processo administrativo, não tenha, né, nenhuma sanção nesse sentido, dentro de 2 anos. A questão da produtividade também, tive, né, a certidão positiva, não há nenhum atraso em termos de despacho, de sentença, não há nada, obedece a isso. A escola também emitiu parecer, né, e um dos requisitos novos agora é justamente a de fazer um número de horas mínimas de curso. E no meu caso específico, eu normalmente ultrapasso esse número de horas, né? Todos os semestres, desde quando eu ingressei como magistrada, eu venho fazendo cursos, inclusive com o dobro do número de horas do que é exigido. Então, assim,
o doutor Rodrigo ele colocou no parecer, né, em relação a esse requisito. Então, assim, os 3 requisitos, ou todos os requisitos que são previstos dentro do normativo do TRT3 e também na LOMAN, acredito que estão objetivamente todos eles atingidos. Pois não. Tá certo? Tá bem. Eu agradeço a compreensão e peço deferimento. Tá? Pois não, obrigado, doutor. Vamos colher os votos, e quem quiser fundamente no momento de votar. Alguns já votaram, mas o desembargador Márcio ainda não tinha retornado à sessão. Eu vou dar a ele a palavra para votar e fundamentar como achar que deve. Eu quero dizer o seguinte, da minha parte, essas ponderações, observações e fundamentos que o desembargador Ricardo Moalen trouxe à colação, nesse exato momento, são muito fortes, são muito consistentes. A realidade orçamentária não nos permite hoje folga para coisa nenhuma, nós sabemos bem. No ano que vem, com a produção de efeitos, digamos, plenos da emenda do gasto, do teto de gasto, a emenda 95, e outras tantas incidências que ocorrerão, inclusive na própria votação do orçamento, a gente tem que contar com essas possibilidades todas. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque uma coisa é elaborar a proposta orçamentária prévia, outra coisa é o Congresso Nacional, que é soberano para decidir a respeito. Essa tendência, portanto, é de que no ano vindouro, no próximo ano, haverá, com certeza absoluta, menores recursos do que há hoje, e os de hoje já são, conforme a nota que eu emiti em uma ocasião e mandei para todos os magistrados e desembargadores, já são inferiores ao de 2016. Né? Então, imagina que situação de aperto que temos. Eu vou tomar em consideração, mas não para este caso especificamente. Eu vou tomar em consideração essa abordagem de Vossa Excelência. E alguém falou, não sei, acho que foi o desembargador José Moreira, falou em conveniência e oportunidade, tem razão também. A norma prevê, a norma estabelece requisitos, etc. Satisfeitos que seja, é preciso pensar na situação da conveniência e oportunidade. No aspecto que concerne ao gasto, ele será consumado sempre. Tem o problema da reposição do juiz. De qualquer forma, é outro problema, porque teremos as aposentadorias, hoje foram homologadas 3, e possivelmente teremos outras no tribunal e ainda na primeira instância. Isso vai gerar, é claro, um déficit no problema relacionado à recomposição de quadros imediatamente, que a jurisdição tem que ser prestada a todo momento. Mas nós tivemos recentemente juízes que foram nomeados, etc., e não consideramos isto. Nós não consideramos isto para os outros casos que aprovamos aqui. Ressalvado, evidentemente, o entendimento dos desembargadores. Eu me recordo muito claramente da posição do desembargador Márcio Ribeiro do Vale, que não é de hoje. Ela é uma posição absolutamente consolidada por ele. Mas parece que há 2 magistrados nesse momento, acho que há 2 magistrados, foram referidos na tribuna pela requerente, nesta condição, nesta situação. Ela preenche claramente os requisitos, atestado por corregedoria, escola judicial. E mais do que isso, ela vai ficar um período menor. Alguém disse que seria 5 meses. Parece que é isto, porque ela fez um planejamento das próprias férias. E eu acho que do meu ponto de vista, isso não é problema meu, isso é problema do órgão especial, decide como achar que deve. Da minha parte, eu vou votar favoravelmente, considerando esses aspectos todos, estas licenças que concedemos, que talvez agora, nesse momento, não as concedêssemos, em virtude até das aposentadorias que praticamente se consumaram, e outras que estão aí em FIE para poder se consumar num futuro que pode ser próximo. Mas eu acho que a situação em si, neste caso, pelo menos, justifica tanto quanto nos outros 2 que aprovamos
recentemente, eu acho, não me recordo quando, mas que aprovamos. Hein? Foram 3, não? Ou foram 3. Eu até fiquei em dúvida em 3. Eu acho também. São duas. Então, quando menos, a pretensão dela está tão razoável quanto, e preenche igualmente todos os requisitos. Então, da minha parte, pessoalmente, vou deferir. Desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Apenas justifiquei porque eu sou presidente do tribunal e ordenador... Desculpa, eu sou presidente do tribunal e ordenador de despesas. Eu tenho que fazer essa justificativa porque os fundamentos arguídos ali para o desembargador Ricardo Morales são muito sérios. E eu não os estou acolhendo para este caso. E não sei se teremos outro, mas um outro para um afastamento que seja de 1 ano ou de 2... A situação muda de figura bastante. Para um afastamento já planejado para 5 meses, salvo engano, estou falando, mas não me lembro, que são muitos processos, tenho que reler aqui. Os 5 ou 6 meses, a situação é diferente, é menos gravosa do que as que temos em curso e conhecemos, e que são absolutamente legais, né? Diga-se de passar, ninguém está fazendo aqui tecendo nenhuma crítica nesse sentido. Desembargador Márcio Vidigal. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, mas eu, antes de me levantar, escutei os fundamentos do desembargador Ricardo e eu estou encampando, pedindo vênia para encampar. Eu acho que o curso, como, aliás, mencionou o desembargador Márcio Ribeiro do Vale, o curso não tem, embora tenha alguma conexão com o estudo do direito, ele não é realmente, não se enquadra, na verdade, no formato, digamos assim, no formato exigido para, não obstante os pareceres da escola, o parecer eu vou pedir vênia para encampar e eu vou indeferir. Pois não, Vossa Excelência indefere. Desembargadora Lucilde. Neste caso, também estou ressalvando... eu entendi, é esse que está em discussão. É esse que está em discussão. Neste caso, porque em outros eu tenho deferido. Pois é. Bom, tá bem. Eu até acho que há relação de pertinência temática, eu penso que sim. Coimbra, se bem entendi. Né? O maior sociólogo português contemporâneo que influencia decisivamente o pensamento da sociologia jurídica no país é professor da Faculdade de Economia de Coimbra. É simplesmente o professor Boaventura de Souza Santos. Que os operadores jurídicos... Eu sei disso. Eu sei que Vossa Excelência sabe e não estou presumindo que não soubesse. Mas apenas estou argumentando, é uma linha de argumentação. Nem sei se fará e nem pretendo saber. Mas o certo é o seguinte, é uma escola de pensamento na qual se abeberam tranquilamente juristas de grande porte da cultura jurídica ocidental. Não tem como negar isso. Não estou dizendo que ela... Eu não sei nem se será aluna dele, se ele está ministrando o curso. Ele tem lá um grande departamento organizado, ele está aposentado em Coimbra e tem um departamento fundamental organizado dentro da universidade que projeta cultura para o mundo. Né? E sociologia jurídica é uma expressão fundamental da área do direito. Então, eu tenho que responder a essa questão, porque eu não estou desconhecendo, não. É porque eu vejo aí uma ligação. Né? Desembargadora Lucilde. Bom, senhor presidente, é pelo momento que o tribunal vive, de a dificuldade de se trazer a pauta para mais próximo, data mais próxima, dar férias para juízes, às vezes até licença médica. A pessoa tem dificuldade para pedir diante da falta de juízes, da falta de servidores. Então, eu entendo que não é o momento adequado para se pedir uma licença para estudar. Nós devemos revogar então, isso. É por isso que eu indefiro data férias. O CNJ tem norma específica, né? O que eu não pretendo, desembargador Márcio, é o seguinte, que recaia sobre quem tem o menor tempo de usufruto para uma licença fora, quando não recaiu sobre colegas que legitimamente requereram e lhes foi reconhecido, quando esse ônus não recaiu sobre outros, que nós deferimos em atenção à norma. Mas senão a gente tem que ficar deferindo. Pois é, mas há 6 meses atrás, há 3 meses atrás, a situação era igual. Presidente,
Tá, vamos continuar. Inclusive, Presidente. só para acrescentar, inclusive pelas razões que a desembargadora Lucilde aduziu, o momento é crítico para a magistratura mineira, é extremamente crítico. Tanto que a falta de juízes e a vinda de pouquíssimos juízes que foram aprovados no último concurso, são 8 juízes, mais algumas remoções. Isto é que está me levando, só isto é que está me levando a indeferir. Críticos há muito tempo, né? Desembargador Sérgio, tem a palavra. Mas eu vou Presidente, colher os votos, porque senão... eu não queria passar na frente dos demais, dos mais antigos, Mas já passou. Como eu votei, Eu sei. e eu vou reformular meu voto, Pois não. se permitir, Claro, claro. porque não foi proclamado essa, e vou justificar por que eu estou reformulando. Quando eu fiz a leitura primeiro do pedido, eu entendi que era o afastamento durante o curso. E tanto que foi salientado aqui que seria 2 anos. Mas depois eu fui olhar com mais calma, e o período de licença feito pela magistrada é de 2 períodos. Um é de 16/9 a 19/11, ou seja, 2 meses, depois ela tira férias. Depois de 10 de fevereiro a 30 de maio. E o que eu observei aqui? Nós temos aqui a desembargadora Adriana afastada esse ano todo, por aprovação desse pleno, e temos o juiz Márcio Toledo. Só que o outro magistrado, esse que está afastado, ele só vai ficar afastado agora, o Márcio Toledo, de 12 de setembro desse ano a 11/10 e de 21/10 a 19. Ou seja, um período pequeno. A coincidência de 60 dias dessa magistrada com o doutor. O ano que vem não tem ninguém, só tem o doutor Adriano. Se nós temos 2 hoje na situação e vai haver acumulação de somente 2 meses, eu estou me permitindo reformular o meu voto para, no caso específico, sem desconsiderar a questão da conveniência e oportunidade, que eu acho que tem que ser ponderada, mas considerando essa particularidade, que nós podemos liberar até 9, tem 2, e que só vai acumular nesses 2 períodos só, eu vou reformular meu voto. E do Márcio Toledo, Vossa Excelência lembrou muito bem, porque o período dele é realmente pequeno. 60 dias apenas. Foi bom que Vossa Excelência Aí eu vou reformular e vou deferir. Tá bem. Então vamos continuar. Desembargador Fernando Rios. Não, já votei com o doutor Ricardo. Desembargador Fernando Rios. Presidente, eu com essas questões, pode até parecer incoerente, mas eu sempre falei aqui da preocupação com os juízes, mas essa juíza, além de bastante dedicada e sempre pronta a atender até situações emergenciais, ela é da sub-região da Zona da Mata, sediada em Juiz de Fora, né? E redondezas ali, onde está ocorrendo até um fato inusitado de juízes titulares não estarem querendo um auxiliar fixo e praticamente está sobrando juiz substituto lá. E até eu conversava com a Ludmila, que é um problema que a gente não consegue resolver porque essa regionalização, infelizmente, engessou a administração e a gente não pode pegar o que está ocioso ali para levar para outro lugar, porque seria fora da região, onde estaria precisando. Então, com essas considerações também do desembargador Cécio, eu acho que essa ausência dela, que será momentânea, não prejudicará tanto. E já que há essa margem aí que está até sem ser atingida, eu nesse caso específico, eu liberaria. Pois não, Vossa Excelência vota favoravelmente. Voto conforme Vossa Excelência e desembargador César. Pois não. O desembargador Márcio já votou. Senhor presidente, da mesma forma que o doutor Márcio Vidigal, a doutora Lucilde e o doutor Morrale, eu voto contra. Não fossem 60 dias, 90 dias, fosse um dia, eu voto contra. Eu não concebo essa situação de sair um juiz nosso daqui para ir fazer um curso de sociologia em Portugal em detrimento da atividade jurisdicional. O doutor Rios Neto disse que não prejudica tanto, então prejudica.
Pode ser não ser tanto, mas prejudica. E é preciso que nós olhemos a situação nossa. Nós estamos saindo, 3 desembargadores vão se aposentar, os juízes de primeiro grau vão aposentar, a gente não sabe, com a pressão da lei da reforma trabalhista, quantos vão requerer na emergência para aposentar. O tribunal não pode sacrificar a sua função jurisdicional. Eu, já há muito tempo, venho me debatendo contra essa situação, não de hoje, não, de 20, 30 anos atrás. 30 anos, acho que ainda não estava aqui no tribunal, não. Mas pertinho disso, estava bem pertinho, já estava aqui, e vinha votando contra esse tipo de situação, porque eu nunca concebi esse tipo de situação. Enquanto os outros ficam aqui sacrificando, uns vão para fazer curso fora. Escrevem um belíssimo livro, um livro de sociologia jurídica que vai afetar alguma coisa no direito pode, mas não com a densidade que afetaria quem fosse fazer um curso na Tovergata a respeito de direito do trabalho, em Sorbonne, a respeito de outras matérias, quer dizer, a respeito do direito do trabalho. Eu não vejo como se deferir esse tipo de situação. Eu sou contra e vou continuar a votar contra. E Vossa Excelência votou, parece que votou contra os 2 casos a que referi também. Esse outro anterior que é redigir tese também, aí votei contra. Votou contra o meu caso. Não, sei, pois é, mas eu não tenho dúvida aí. É contra, então. Desembargador Renaud. E eu pedindo vênia, ao revés, sempre voto favoravelmente, porque penso que o estudo, o conhecimento é importantíssimo na formação do magistrado, que sempre traz conhecimento e agrega muito conhecimento. Eu voto favoravelmente. A jurisdição, nós sabemos que ela acaba funcionando e funciona bem aqui na 3ª região. Então, eu peço vênia e voto. Pois não. Desembargador Renaud, a favor. Desembargador Júlio. Excelência, refletindo melhor, e depois dos esclarecimentos prestados pela ilustre juíza da tribuna, os esclarecimentos que Vossa Excelência prestou e as ponderações do Dr. Sérgio também, eu vou votar a favor, porque o período de afastamento é muito exíguo. Ela teve o cuidado de mesclar as férias para poupar o máximo a jurisdição. E o que é mais relevante, ela atende todos os requisitos objetivos das normas que nós criamos. E com a observação de que o ano que vem só terá um juiz afastado. Então, acho que não vai prejudicar a jurisdição. Então, respeitosamente, reformulando com mais cuidado, eu defiro. Pois não, desembargador Júlio defere, desembargador Ricardo Morales já votou, desembargador José Murilo. Senhor presidente, peraí, gente, vamos ouvir aqui, ó. Já não ouve aqui. Desembargador José Murilo. Senhor presidente, foi criada uma norma, exatamente para que espera só um minutinho. tivéssemos critérios objetivos, né, para definir ou não. Se ela atende todos os requisitos, está atendendo todos os requisitos previstos na norma, se o percentual que nós estabelecemos, que poderia ser liberado sem afetar a jurisdição, que seria 7%, se está dentro desses 7%, eu não vejo como a gente indeferir data verde. Eu acho o seguinte, ela cumpriu todos os requisitos da norma. Norma que criou objetivos, condições objetivas. Ela atende todos eles. Está dentro, principalmente dentro do percentual. Esse é o mais importante, porque às vezes atende os requisitos, mas não estaria dentro do percentual e prejudicaria a jurisdição. Mas se está dentro do percentual que foi estabelecido, reconhecido como sendo até ali, sem trazer prejuízo para a jurisdição, eu não vejo como também indeferir. Eu acho que eu peço vênia, então, quem votou em contrário, mas eu estou de acordo, eu estou deferindo. Desembargador José Murilo defere, apenas um complemento. Eu dou toda a razão à sustentação da colega, ela preenche todos os requisitos e tudo mais, e acho até que eu não entraria, e disse isso no começo, eu nem entraria no mérito do curso, das disciplinas e da formação. O meu problema é a questão da conveniência e oportunidade, e até de coerência interna, porque já votei assim no caso da doutora Marta Halford, porque achei que não era conveniente. Então, também votei assim no caso. Então, por isso, eu... Pois não, está muito bem. Agora, desembargador Emerson. Senhor presidente, eu nem discuto essa questão do interesse temático do curso, que para mim conhecimento, qualquer um que seja, ele tem relevância e não pode ser desconsiderado. Mas, analisando o próprio conteúdo do curso, eu, com todas as vênias, não só vejo pertinência, como vejo necessidade de que seja feito um aprimoramento nesse sentido.
temas como trabalho, sindicalismo, globalização, trabalhos e desigualdade social, sociedade, inovação, empreendedorismo. Nós estamos numa era de transição, que se chama de quarta revolução mundial, né, a revolução tecnológica, a questão das políticas de igualdades. Enfim, são muitas questões que nos trazem um enriquecimento, diálogo social e negociação coletiva. Enfim, são temas extremamente pertinentes. Mas, para além disso, nós temos a própria questão do prazo que a colega pede para, né, se licenciar da judicatura para fazer essa imersão, digamos assim, nos estudos, que é completamente pertinente, inclusive com as políticas judiciárias, que todas nos conduzem no sentido de uma formação permanente e continuada do magistrado. Isso é uma política judiciária. Há um incentivo institucional do Poder Judiciário nesse sentido. Então, eu não vejo como nós trazer uma política de desestímulo a esse tipo de atitude. Os períodos que a colega solicita, e com um rigor muito grande, um compromisso institucional extremamente sintonizado com essa pertinência da formação dela, que é de 16 de setembro de 2019 a 19/11/2019, e de 1º de fevereiro de 2020 a 30 de maio de 2020, usando de períodos de férias para completar os períodos em que ela vai estar em Coimbra fazendo o curso, ou seja, sacrificando períodos de gozo, de férias, para complementar, talvez, a carga horária que ela necessita, o que mostra o comprometimento dela com a instituição, que já foi destacado, inclusive, em outras searas, né? Mas, para além disso, senhor presidente, vejo também que, pela resolução 64 do CNJ, né, além desse fomento permanente à formação não só dos servidores, como dos magistrados de uma forma geral, há como toda a instituição se beneficiar da formação que esses magistrados adquirem ao longo do tempo. No inciso 4º do artigo 3º da resolução é muito claro, e esse compromisso é firmado pelo magistrado, né, no caso, um magistrado que solicita essa licença, é o compromisso de permanência na instituição a que está vinculado por um prazo idêntico ao do afastamento, uma apresentação de certificação de participação, se o evento for de curta duração, e de conclusão do aproveitamento, quando de média e longa duração, e, mais ainda, a disponibilização do trabalho, a conclusão do evento, permitida a publicação gratuita em revista do tribunal, a inserção do respectivo no sítio da escola ou do tribunal, na rede mundial, arquivamento na biblioteca, o compromisso de disseminar, mediante aulas e palestras, os conhecimentos adquiridos durante o evento, quando solicitado por tribunal, e um ponto final, restituir ao erário a despesa que foi feita, do afastamento, que é um período que ele recebe subsídio sem estar, né, em tese trabalhando, caso algum desses compromissos não sejam cumpridos. Então, nós temos normativa interna que estabelece objetivamente os critérios que nós julgamos pela oportunidade e conveniência para a concessão. A solicitante, digamos assim, a requerente, está dentro desse critério objetivo e com muita folga, né? Até na acumulação dos períodos que o desembargador Sérgio se referiu, é um período extremamente diminuto, de 1 ou 2 meses, no mais nós teríamos, no máximo, dois magistrados afastados para essa finalidade. Acho que isso não compromete de forma nenhuma a instituição quanto à relevância do serviço da prestação jurisdicional. Então, com base nesses fundamentos, senhor presidente, com todas as vênias de quem votou em sentido contrário, eu sou pelo deferimento do pedido. Pelo deferimento. Desembargador Emerson. Desembargador Sérgio Peçanha. Já formulei, senhor presidente, eu defiro. Votou a favor. Desembargador Marlon. Já votei, Votou também. Desembargador Paulo Maurício. Presidente, eu vou pedir vênia e vou deferir o pedido. Defere o pedido. Vou deferir, vou salientar aqui que, lamentavelmente, eu não sei se eu tenho que me penitenciar, mas eu acho que sim. Eu acho que já passou do momento de a gente rever determinadas normas nossas, inclusive essa resolução administrativa nossa. Votei em sentido favorável a um afastamento anterior, não lembro quando, também para curso,
não votei no último caso que foi para afastamento, mas eu acho que as realidades hoje são outras. A meritíssima juíza aqui deixou claro de uma forma ou de outra que ela tem o interesse, sim, de fazer o curso e está utilizando do período de férias, é o que mais me chamou a atenção, utilizando de um período de férias para que ela possa cobrir esse período de afastamento dela. E também eu faço aqui uma ponderação que eu não vou me vincular mais à licença de magistrado algum, porque se nós passarmos para o sistema de isonomia, porque deferir, estou dizendo comigo, a conversa é própria, deferir para um tempo razoavelmente grande para afastamento, a outra juíza ou um magistrado desembargador pede um afastamento, então eu não vou me pautar mais nessa isonomia. Em determinados casos, vou olhar caso a caso, mas não vou me pautar mais. Estou me referindo a mim mesmo. Isso é uma penitência que eu faço. Me arrependo de ter votado de outra forma em outros processos. Mas estou reformulando o voto neste caso dela específico, que eu acho que essa questão que ela trouxe aqui, a questão de férias, me chamou a atenção também. Pois não. Desembargadora Juliana. Parece que eu tive a oportunidade de participar da votação nos 2 casos anteriores e eu sempre observei tão somente o cumprimento dessas exigências, né, que as normas relativas à concessão de licença fazem. Então, diferentemente do que foi colocado, que a gente tem um limite de 7%, eu não entendo que, na sua função administrativa, o tribunal tenha que deferir toda e qualquer licença até o limite de 7%. E era assim que eu estava me posicionando antes. O que me chamou a atenção não foi nem mesmo a boa impressão, aliás, a ótima impressão que eu tive da doutora Maria José, a princípio pelas razões que ela apresentou e depois pela sustentação dela feita da tribuna. De fato, eu fiquei muito bem impressionada com a forma que ela colocou, tentando diminuir o tempo. Mas, antes mesmo disso, numa sessão, outro dia nós tivemos uma conversa, ia falar uma discussão administrativa, e um colega chamou atenção, assim, talvez tenha sido até o desembargador Márcio Ribeiro, falou assim, vocês deferiram a licença? Eu não deferi. E aquilo, eu fiquei muito impressionado com aquilo. Porque a função no órgão especial ela é administrativa e nem sempre é uma função simpática. Eu fiquei muito impressionado porque eu não tinha observado, desse ponto de vista estritamente administrativo, que foi o que o desembargador Marlon colocou de conveniência e oportunidade. Sim, eu tinha votado pelo deferimento das 2 vezes que eu participei, pelo cumprimento. Foram cumprido, ok, a licença está deferida. E agora, verificando a situação difícil que o tribunal e o judiciário, de uma forma geral, tem passado, e como vai piorar agora no próximo ano, a dificuldade que nós estamos tendo na hora de substituição, nos afastamentos, eu vi que eu me equivocava, me equivocara nas análises anteriores. Então, nesse caso específico, parece que a licença até já foi deferida. Aqui, pelo número, eu estava acompanhando o número, parece que já a concessão vai ser feita. Agora, eu, de minha parte, a minha análise agora ela passa a ser muito mais rigorosa. Eu me aproximo, nesse ponto, do desembargador Márcio Ribeiro, no tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, entre escolher a prestação jurisdicional, que estamos assim nos desdobrando para poder manter a qualidade, e esse direito que teria até o que é mesmo conveniente, é o que a gente tem feito das mais diversas maneiras, mas sem esse direito de afastamento, né? Daqui para diante, pelo menos, é o entendimento assim que eu vou passar a adotar, ele realmente vai ser extremamente mais rigoroso do que eu tenho feito até então. Então, e por conta de todos esses motivos, eu entendo que o tribunal, sim, a prestação jurisdicional fica prejudicada com o afastamento de quem quer que seja, ainda apesar da ótima impressão que eu tive e do currículo da juíza ora postulante. E parece-me mesmo que o meu voto ele não vai interferir, mas, de qualquer maneira, o meu convencimento hoje é pela denegação do pedido. Muito bem, então vamos ao resultado. Qual foi? 8 aprovaram e 7 não aprovaram. Portanto, por maioria, de um que seja, mas a maioria está aprovada nesses termos.
Pode, seguinte. É? Rapidinho, mas é. Embargos de declaração 679/2018. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Embargante ACMF. Assistirá ao julgamento Dr. Daniel Felipe de Oliveira Hilário, pelo embargante. O processo é sigiloso, mas será rápido, evidentemente, a questão de proferir o voto aqui pelo relator. Quem que é o relator? Doutor Marva, desembargador Marva. Tem a palavra, presidente? O senhor está me dando a palavra? Não, só um minutinho, é porque, por mais rápido que seja, normalmente é julgamento de declaratórios, mas não sei se será. Mas por mais rápido que seja, é o processo que está em segredo de justiça.